Bom dia, pessoal! Viemos para mais vídeos do Mundo Gringo. Primeiro eu quero agradecer esse presentinho aqui que eu ganhei, ó, More Glitter, da minha amiga Silvana, que também... Gente, ela era seguidora do canal antes da gente se conhecer pessoalmente. E ela segue o canal há bastante tempo. E ela mora aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos. E eu comecei meu canal em Londres, vocês sabem. Mudei para os Estados Unidos. Um dia estou lá na Amazon trabalhando, ouço alguém me gritar meu nome e era Dona Silvana, que hoje é minha colega de trabalho. Não, a gente não se conhecia, foi uma surpresa assim a gente trabalhar no mesmo lugar e ela já acompanhar meus vídeos. Aí a gente teve essa semana Prime Week na Amazon, trabalhando pra caramba. Aí ela, Dani, eu comprei um presentinho pra você. Aí ela me deu essa camisetinha. Sil, um beijo. Bom, vamos lá, nossa história de hoje. Nossa, que calor, gente. Eu tô dando até desânimo de gravar, de tão quente que anda ultimamente. Então vamos lá começar nossa história de hoje. Dani, por algum tempo, tenho acompanhado seus vídeos. Agora tomei coragem de contar a minha história. Minha mãe me teve com 19 anos, engravidou do patrão dela, que era casado. Meu pai biológico era uma pessoa bem de vida, tinha terras, dinheiro, enfim. Nunca passou pelo que passei. Minha mãe se iludiu com ele, pois ele era muito mais velho que ela. Acho que ele já estava beirando 50 anos e ela com 18. Naquele tempo as moças engravidavam sem se casar. E eram as moças que engravidavam sem se casar eram mal vistas e até expulsas de casa. Foi o que quase aconteceu com a minha mãe. Meu pai, quando soube que minha mãe estava grávida e doente, a mandou embora. Disse que a criança na barriga dela não era dele. Bom, eu nasci e fui criada na casa dos meus avós juntamente com a minha mãe e meus tios. Minha avó foi quem mais cuidou de mim. Cresci em uma família totalmente sem estrutura. Vocês já repararam, gente, que todas as meninas que têm problemas, não todas, mas muitas meninas que têm problemas de relacionamento, elas vêm de um lar desestruturado? Vamos começar a reparar isso. Meu avô bebia muito, por isso havia muitas brigas, as quais eram diárias. Todo mundo brigava com todo mundo, era um terror, nunca havia paz. Eu era uma menina que não tinha amigos, não tinha brinquedos e passávamos necessidades. Não tínhamos nem o que comer, às vezes. Era uma família grande, mas eu sempre me perguntava por que eu não tinha pai. Você tinha pai, né, filha? Ele que não foi homem, né, pra te assumir, né? Na medida em que fui crescendo, meus familiares me contaram sobre meu pai. Ele passava sempre na rua de casa e eu ficava olhando do portão, olhando e esperando que ele me visse e me reconhecesse, pois eu queria muito ter um pai, mas isso nunca aconteceu. Naquela época tudo era mais difícil, quase todos em casa trabalhavam. Alguns deles davam os trocados para minha avó comprar algo para comer, mas quem sustentava a família era minha avó, que nunca tinha estudado e trabalhava de doméstica e lavava roupa para fora. Gente, parece que eu tô com um negócio aqui. Achei que era alguma marquinha. Na minha casa ninguém teve estudos, todos trabalhavam na roça. Todos os meus tios e minha mãe chegaram até a 4ª série, mais nada. Eu apanhava muito de uma tia, apanhava todos os dias por nada. Simplesmente porque ela estava irritada em olhar para minha cara e me batia. Quando essa tia se casou e foi embora, eu achei que não iria apanhar mais. Eu estava enganada, pois meu tio caçula, que sempre foi a ovelha negra da família, começou a usar drogas e me bater sem motivos. Me dava chute, soco, tapa na cara, me chamava de vagabunda, prostituta, e eu tinha 9 anos de idade. Dani, eu apanhava sempre desse tio. Meu avô também começou a me bater depois que eu fiquei adolescente. Eu nunca contava para minha mãe nem para minha avó, porque eles diziam que se eu contasse, eles iam bater também na minha mãe e na minha avó. Mas às vezes minha mãe me via machucada e ia tirar satisfação com meu tio, até aquela minha tia. Aí era motivo de briga e das grandes. Eu cresci assim, sem amigos, sem nada. Quando fiz 15 anos, cheguei pro meu pai, encontrei ele na praça.
Ele sempre viveu na mesma cidade que eu, todos os conheciam, ele era de uma família tradicional. Bom, ele me disse que eu jamais seria filha dele e que minha mãe tentou dar o golpe, porque ele tinha dinheiro. Daí a família do meu pai sabia da minha existência, sempre souberam, mas ele sempre negou. Eu era a cara dele, mas ele em certas ocasiões me chamava de bastarda, me ofendia e dizia que ia me processar. Eu me afastei, nunca mais tentei me aproximar dele. Ele tinha uma amante que engravidou de outro homem, e eu ouvi da boca dele que aquele filho da amante, que não era dele, era mais filho dele do que eu, que era de sangue. Minha vida não era fácil, mas nunca deixei de estudar. Eu não tinha caderno nem material escolar. As professoras da escola me davam, pois sempre tinha alunos que não podiam comprar. Assim fiz a 4ª série do Fundamental e fui a melhor aluna de toda a escola. Ganhei uma bolsa de estudos em um colégio particular que era de freiras, onde estudavam somente filhos de rico. Entrei nesse colégio com todas as dificuldades, mas com alguns materiais cedidos pelas freiras, e minha mãe também conseguiu comprar alguma coisa para mim. Assim estudei por 3 anos nesse colégio, até que conheci um rapaz e me apaixonei por ele. Nessa época eu tinha 17 anos e ele 18. Ele me encantou, me pediu em namoro e dizia que queria se casar comigo. Eu me envolvi com ele de uma forma que eu acreditava ter encontrado o meu grande amor. Com 18 anos a gente sempre acha que encontrou o grande amor da vida da gente, né? Eu era uma menina meiga, sonhadora e me entreguei a ele de corpo e alma. Porém, depois de um tempo, engravidei e descobri que ele andava com várias meninas da minha cidade. E havia uma que também estava grávida dele, com diferença de 1 mês da minha gravidez. Na época ele era muito bonito, safado, galinha. Pena que descobri isso tarde demais. E ainda era usuário de drogas. Nossa senhora, aí, fia, não tem jeito. Quando eu estava grávida de 6 meses, ele foi preso e eu fui visitá-lo na cadeia. A outra também ia, a outra que também estava grávida dele. Sofria muito com essa situação, mas tive meu filho. Quando ele saiu da cadeia, foi morar com a outra e o filho dela nem me procurou para conhecer nosso filho. Ele ficou com a outra, teve outros filhos com ela. Fia, dê graças a Deus que ele quis ficar com essa outra, porque pelo que você conta aqui, boa bisca não devia ser, né? Depois de muitos anos juntos, ela o traiu com um amigo dele. Viveram uma vida de tormento e se separaram. Criei meu filho sozinha, abandonei a escola, fui trabalhar. Não havia completado o ensino médio. Tive outros namoradinhos, mas nada sério. Porém, depois de 4 anos, conheci outro rapaz. De novo me apaixonei. Fomos morar juntos. Éramos pobres, não tínhamos nada. Mas eu estava apaixonada e feliz. Engravidei pela 2ª vez e tive uma filha com ele. Mas tempos depois ele começou a beber e usar droga. Eu trabalhava para sustentar a casa e ele trabalhava, mas gastava com vício. Depois de um tempo, ele começou a me bater. Dizia que eu estava traindo ele. Eu não podia falar com ninguém. Se algum homem passasse perto de mim e me olhasse, ele me ofendia e brigava muito. E até me batia, dizendo que eu estava tendo um caso com aquele homem, porque o homem olhou para mim. Eu não podia usar o batom, que ele dizia que ninguém ia olhar para mim. Pra mim é cara de égua. Então eu não podia usar batom. Ele falava assim, ninguém vai olhar pra sua cara. Gente, ó, essas histórias. Eu já tô com calor, me dá mais calor ainda. Se eu passasse um perfume para ir ao trabalho, ele queria saber o porquê eu estava passando um perfume. Gente, tá muito calor aqui em Nova Jersey. Não tem como gravar na sala sem ar-condicionado. Vocês vão ouvir um barulhinho de fundo aí, mas me perdoe, mas não dá. Deve estar uns 40 graus, você fica até tonta, minha casa não venta. Então vai ter que ser aqui do quarto mesmo. Bom, vamos lá. Era um terror. Minhas colegas de trabalho diziam que eu estava me acabando. Como uma moça tão bonita estava se tornando uma pobre coitada que dava até pena de olhar.
Bom, aguentei isso por 5 anos e 6 meses. Um dia ele chegou em casa drogado, bêbado, quebrou as poucas coisas que eu tinha e nem tinha terminado de pagar. Ela tinha umas coisinhas, tadinha, que ela tinha comprado. Ele quebrou tudo e ela nem tinha terminado de pagar as coisas ainda. Apontou uma faca pra mim e dizia que tinha um homem embaixo da minha cama. Dani, nós dois dormíamos numa cama de solteiro, porque eu não conseguia comprar uma cama de casal. Morávamos em um cômodo que eu havia comprado com dinheiro de empréstimo do banco. Minha filha era pequena, meu filho dormia na casa da minha mãe. Foi nesse dia que eu chamei a polícia e pedi para tirarem ele de lá. Ele foi embora me xingando de tudo quanto é palavrão, né? Eu gostava muito dele, mas aquela não era a vida que eu queria pra mim. Fiquei sozinha por 1 ano, melhor coisa que você fez, né? Conheci outras pessoas, mas não rolou nada. Eu tinha medo de acontecer tudo aquilo de novo. Minha mãe e eu não nos dávamos muito bem. Ela não gostava de mim, talvez por causa do meu pai. Ela se casou depois de alguns anos, mas não durou muito. O marido dela abandonou ela grávida de 3 meses. Depois que me separei daquele embuste analfabeto, passou 1 mês e minha mãe faleceu devido a um câncer. Eu fiquei com minha irmã para criar e meus 2 filhos. Porém, minha irmã sempre foi mimada e começou a fugir de casa. Não queria viver comigo. Então ela tomou um caminho sem volta. Hoje ela vive nas drogas e me procura somente para pegar minhas coisas e trocar em drogas e arrumar confusão. Não quer estudar nem trabalhar. Somente viver. Bom, a irmã dela quer fazer nada. Depois do falecimento da minha mãe, eu saí do emprego onde eu estava, que era na área de saúde, e fui trabalhar em uma empresa como operadora de produção. Lá conheci um chinês, sim, um chinês, que era 3 anos mais novo que eu. Na época eu com 27 anos, ele com 24. Ele só falava inglês e mandarim. No começo eu o odiava, pois como havia trabalhado muitos anos na saúde, fazia poucos dias que eu estava contratada e eu não conseguia entender o serviço direito porque ninguém me ensinava. E fiz algumas coisas erradas e ele viu. Foi reclamar com o gerente e pediu para que me mandasse embora. Ele era o engenheiro responsável e braço direito do meu patrão. Então muitas coisas ele que resolvia. E naquele momento ele pediu para me mandar embora porque eu não servia para trabalhar naquela empresa. Me xingou de lerda, disse que eu não tinha experiência e não sabia fazer nada. Bom, o gerente veio me questionar e eu expliquei que fazia apenas 2 semanas que eu estava lá e apenas 2 dias naquela função e que ninguém tinha me ensinado nada. Eu estava fazendo do jeito que eu achava que era. O gerente sentou-se ao meu lado, me ensinou o serviço e disse que me daria alguns dias para eu aprender. Caso eu não fizesse certo, depois não poderia me proteger e teria que me mandar embora. Dani, no outro dia eu estava fazendo o serviço da forma perfeita. O chinês ficava me fiscalizando para achar algum erro nas minhas montagens e assim poder se livrar de mim. Ele me fiscalizou por 15 dias e eu via a frustração dele quando não achava nenhum erro no meu trabalho. Quando eu percebia que ele chegava atrás de mim, eu morria de ódio. Eu queria dar uns tapas naquele homem, porém eu precisava do trabalho. Então eu suspirava fundo e tentava me acalmar. Minha filha, a gente tem que engolir muito sapo às vezes, né? Assim foi, eu nem olhava na cara dele. Um belo dia, meu chefe chegou e me disse que iria me trocar de setor. E aquele chinês seria meu chefe imediato. Que pavor que eu fiquei. Tive que trabalhar na mesma seção onde ele era o líder. Depois disso, ele começou a me tratar com menos indiferença, mas eu ainda o odiava. Passou um tempo e ele aprendeu a pedir desculpas em português. Me pediu desculpa, pois estava fazendo o trabalho dele. Eu entendi de certa forma. Daí ele me chamou para jantar e eu disse que ia, mas não fui. Me vinguei. Deixei ele sozinho no restaurante. Depois de alguns dias, o tradutor da empresa me contou sobre ele. Disse que estava muito sozinho aqui no Brasil, que não tinha amigos.
ninguém para levá-lo para passear, pois ele não sabia falar português e não conhecia nada na cidade. Então começamos a ter uma amizade. Eu o levava na minha casa para jantar com meus filhos, assim ele se sentia menos só. Ele não entendeu, achava que meus filhos eram meus irmãos. Comecei a ensiná-lo o nosso idioma e me comunicava com ele através de dicionário de inglês. Eu não sei falar inglês, então ele escrevia no papel e eu tentava traduzir através do dicionário, gente. Não era nem de aplicativo. Assim ele foi aprendendo e já conseguíamos nos comunicar mais facilmente. Ele estava ilegal no país, tinha vindo para ficar apenas 3 meses com visto turista. O patrão pegou os documentos do passaporte dele e o obrigou a trabalhar sem receber salário. Nosso patrão era chinês e pertencia à máfia. Por medo, ele aceitava e ficou sem ter para onde correr. Era proibido ter amizades e se relacionar com mulheres tanto brasileiras quanto de outra nacionalidade. Então, na verdade, o cara tava ferrado, né? Se ele tava nessa empresa aí, o patrão, o dono da empresa era um chinês da máfia, nem pagava ele, será que é isso mesmo? Um dia ele me pediu um namoro, então eu estava sozinho e pensei, talvez dê certo com o estrangeiro, já que eu nunca tive sorte com os embustes que eu arrumei. Ele me atormentou tanto para namorarmos que acabei aceitando. Começamos a namorar e ele disse que precisava se casar para poder obter o RNE. Mas casar como? Ele não tinha documento e o patrão de forma alguma aceitaria isso. O que é RNE, gente? Nem sei que. Será que é algum visto? Quando eu dei por mim, ele já estava praticamente morando na minha casa. Assim ficamos por alguns meses namorando, escondidos do patrão. Tínhamos medo dele, mas eu não queria casar. Tinha medo e também tinha outros planos. Eu queria sustentar minha casa, queria estudar. Para mim, era um sonho meio distante. Dani, nós dois trabalhávamos no mesmo lugar dentro da empresa. Nós não nos falávamos. Dentro da empresa eles nem se olhavam, gente. Pra ninguém ficar sabendo que eles estavam praticamente morando juntos, né? Até que ele pediu um filho. E eu não queria ter mais filho, pois a situação não estava boa. Gente, pelo amor de Deus, para com esse negócio de pedir filho. A mulher já tava com 2 filhos, criando a irmã. O homem queria filho. Mas vamos ver, que eu tô achando que essa história ela termina com esse cara, hein? A história é grande, vamos lá. Eu não li essa história antes. Eu ganhava muito pouco e ele não tinha salário. Como assim, gente? O cara não tinha salário nenhum. Depois de muita insistência dele, acabei aceitando engravidar. Gente, olha, não dá com vocês, não aguento. Mas meses se passaram e eu não engravidava. Minha avó chegou a conhecê-lo, mas não entendia nada que ele dizia. Poucos dias depois, ela faleceu. Ou seja, 1 ano e pouco eu perdi minha mãe e minha avó. Senti-me muito triste e só no mundo. E na mesma semana minha avó partiu. Eu tive relação... na mesma semana que a minha avó partiu, eu tive relação sexual com ele e, acredite, engravidei nesse dia. Minha avó se chamava Angelina e por causa dela, minha filha se chama... ela botou aqui, mas não quer que fale o nome da filha dela. Ele não acreditou quando fiz o teste de farmácia. Disse que eu não poderia mais ter filhos, mas eu estava grávida. Quando minha gravidez completou 3 meses, a empresa saiu da minha cidade e ele me disse que havia pensado melhor e não queria ter mais filhos, pois já tinha um na China com uma ex-namorada. O cara enche o saco pra ter um filho, ser engravida. Aí quando você tá com 3 meses, ele decide assim que não quer mais ter filho. Como é? Você tá grávida e eu não quero mais ter filho? O que você faz? Não dá pra entender, né? Eu fiquei chocada, mas eu sou totalmente contra aborto. Disse pra ele que já que ele era um moleque, eu era uma mulher e eu iria cuidar sozinha dessa criança. Mandei ele embora e por mais 2 vezes ele me fez a mesma proposta de aborto. Eu joguei as roupas dele fora e mandei ele embora. Ele foi.
Dias depois ele voltou, pediu desculpa e disse que não poderia me ajudar a criar a criança, pois ele não tinha salário. Eu estava desempregada, mas havia recebido um bom dinheiro da empresa, então segurei o máximo para dar para as despesas até minha filha nascer. No 8º mês de gestação, ela veio ao mundo. Após o nascimento dela, o patrão recebeu a notícia e não teve jeito. Teve que devolver os documentos dele, mas obrigou ele a trabalhar durante 2 anos para a empresa dele e pagaria um salário mínimo para que eu não procurasse justiça e exigir pensão alimentícia. Enfim, ele conseguiu a permanência no país por causa da minha filha. Assim ficamos. Eu não poderia trabalhar com um bebê para cuidar e mais 2 pequenos. Então eles voltaram, né? Fomos sobrevivendo assim até que ele saiu da empresa sem dinheiro, apenas com a ajuda de alguns amigos. Ele começou um negócio no ramo de vendas de eletrônico. Após 4 anos do nascimento da nossa filha, voltei a trabalhar e fomos nos ajudando. Ele era um moleque mimado, sem sentimentos e nem religião. Amadureceu, aprendeu nosso idioma, fez amigos. Hoje ele ama a nossa filha e nem gosta de lembrar que ele chegou a pedir que eu abortasse ela. Tivemos muitas brigas ao longo desses anos, mas a cada separação vinha uma reconciliação. Ele tinha os defeitos dele, mas quando o negócio começou a dar certo, tivemos uma melhora nas nossas vidas. Ele reformou a casa onde eu morava. Quando minha mãe faleceu, eu fui morar na casa que era dela, mas era um barraco sem condições. Então ele me ajudou a fazer uma casa maior e confortável. Deu-me coisas que nunca imaginei ter. Sempre comprava coisas para meus filhos, mas ele sempre teve muito ciúme do meu filho. Então algumas vezes acabamos brigando por causa disso. Mas esse é o maior defeito dele, o ciúme. Ele pagava escola particular para minha outra filha e tratava ela como se fosse filha dele, coisa que o pai dela nunca fez. Em 2015 ele chegou em casa e me disse: eu vou para o meu país e quero você e minha filha vão comigo para conhecer minha família. Dani, eu não acreditei, mas eu falei que eu iria. Então no outro dia ele já me levou para fazer os passaportes, comprou as passagens para depois de 3 meses iríamos passar o ano novo chinês na China. Quando chegou o carnaval aqui no Brasil, eu estava em Pequim. Passamos 5 dias em Pequim. A irmã dele e um amigo foram nos buscar. Eu fiquei encantada com aquele país. Depois fomos para a terra dele encontrar a família. Ela foi parar lá em Pequim com um homem, gente. Antes de chegarmos, ele conversava muito. Ele conversava muito com a pessoa e disse que era uma tia dele. Mas no meio do caminho tivemos que ficar em outra cidade. Ele disse que era para eu ficar num hotel, que ele precisava falar com a ex, a mãe do filho dele. Bem, eu entendi no momento, pois eu também tinha outros filhos que não eram dele. Falei para ele: vai e resolve o seu problema entre vocês dois, porque você tem um filho com ela. Ele havia ficado 8 anos comigo no Brasil, então eu não conheci o filho nem a ex, né? Ele não conhecia o filho dele. Quando ele foi pro Brasil, gente, o menino, ela tava grávida. Ele falou o seguinte, que quando ele foi pro Brasil, ele nem sabia que ela tava grávida, ela só contou depois. Bom, assim ele fez. Demorou um dia para voltar ao hotel, ele e a irmã. O filho dele estava em outro estado e ele foi lá conhecer a criança. Eu fiquei no hotel, sem falar mandarim, sem falar inglês, passei aperto com a minha filha. No outro dia ele chegou e a ex estava junto com eles e o filho. Ele foi lá, pegou a ex, o filho, levou lá pro hotel onde ela estava com a filha deles. Ele levou a ex para passar o ano novo chinês na casa da família dele. Eu queria morrer naquela hora. Ele, muito alegre, me disse que o povo chinês não é igual ao brasileiro, que a relação entre os dois não deu certo, mas eram amigos e que era para eu tentar ser amiga da ex dele. Até aí, até entendo. Dani, a hora que eu olhava para ela, eu vi o ódio nos olhos dela. Ela me olhava de cima e embaixo e se mordia de raiva.
Todos os chineses que olhavam para mim se espantavam com a cor dos meus olhos. Me senti uma celebridade naquele país. Queriam tirar foto comigo, me olhavam pelas ruas. A esse estremecia de tanto ódio. Eu percebia os olhares dela para cima dele. Quando chegamos na casa da família dele, acabamos por brigar. E naquele momento eu percebi que ele estava diferente comigo. Gente, tô passada com a história, porque eu não tinha lido essa história, tá? Ela falou o seguinte, ele estava frio com ela, não dava nem bola pra ela. Então eu falei pra ele que se ela ficasse na casa junto conosco, eu sairia arrastando as malas e iria pedir abrigo em qualquer casa dos vizinhos até o dia de eu voltar pro Brasil. Depois de muitas brigas, ele deu dinheiro para ela e eu vi, ela foi embora e deixou o filho para as festas. Assim ficamos, mas eu percebi depois disso que ele não era mais o mesmo. Começou a me tratar diferente, não sorria para mim, apenas para os outros. Não se importava tanto com a nossa filha. Depois de 15 dias, voltamos para o Brasil. Ele não deixava faltar nada em casa, mas eu sentia que ele havia mudado. A ex entrava em contato com ele sempre pedindo dinheiro. E ele sempre mandava. Eu não entendia nada, então usava o tradutor e conseguia descobrir o que ela dizia para ele. Ela cobrava, dizia que esperou por ele e nada dele voltar. Então ele deve ter prometido, gente, que ia vir pro Brasil trabalhar e que ia voltar para ficar com ela e com o filho, e nunca fez, né? Ela queria dinheiro e mais dinheiro e ele mandava escondido de mim. Quando eu questionava a respeito, ele dizia que era para a mãe e para o filho. Mas dizia que mandava um valor baixo, mas eu fazia a cotação do dia, pois ele enviava em dólar. Ele mandava em 6 meses o que eu demoraria em 3 anos para ganhar. Quando se apertava, dizia que precisava economizar nas despesas, que estava apertado. Ali começou minha tormenta, ainda mais, né? Porque aí ele já tinha que ficar mandando dinheiro pro filho lá toda hora, né? Pouco tempo depois brigamos e nos separamos. Ele jogou na minha cara que eu estava com ele por interesse. Disse que eu só ligava para ele para pedir dinheiro. Ele trabalha em outro estado. Só vinha para casa nos finais de semana. As contas do mês estavam vencendo e como ele havia se esquecido de deixar o dinheiro para os boletos e despesas, eu liguei e disse para ele não se esquecer de me enviar, pois haveria juros. Ele ficou bravo e disse que enviaria o dinheiro. Ai, minha porta, gente. Porque ele estava em outro estado, então ela queria pagar as contas em dia, senão tinha juros mesmo, né? Bom, vamos lá. Ele falou pra ela que ele estava cansado de manter a casa sozinho. Eu trabalhei até 2016. No final de 2016 eu tive problemas com depressão e saí do meu emprego. Fiquei em casa cuidando da casa e dos filhos. A família dele mora com ele em outro estado. E ele os mantém aqui no Brasil, apesar deles trabalharem e ganharem bem. Ele os mantém em quase tudo. Dani, peraí, não entendi. Como assim a família dele mora com ele em outro estado? Será que a mulher veio morar com ele? Não, acho que não, né? Bom, vamos lá. Dani, o meu maior sonho era voltar a estudar. Em 2017 eu consegui uma bolsa de estudos para a faculdade e estou cursando. Ele não quis me ajudar a pagar a faculdade, então só me restou conseguir uma bolsa. Quando tentei a primeira vez, não consegui e ele me disse sorrindo que meu tempo já havia passado, que eu estava velha para estudar. Percebi que era uma inveja. A única coisa que ele queria que eu fizesse era cuidar dele e da casa. Não desisti. Tentei mais uma vez, aí consegui minha bolsa. Quando ele soube, me disse parabéns sem graça. Disse que eu deveria mesmo tentar voltar dessa vez, porque eu já não tinha mais tempo mesmo. Gente, a gente nunca é velho pra voltar a estudar. Lembre-se disso, tá?
Desde que entrei na faculdade, ele vivia me provocando por qualquer motivo. Perguntava se eu não estava fazendo nada de errado na escola, se eu tinha conversado com rapazes, enfim. Ele achava que eu tinha entrado na faculdade para procurar um amante. Ele tinha essa ideia fixa de amante na cabeça dele. Ele ficava me perguntando com um sorriso cínico se eu não tinha um namoradinho na escola ou em outro lugar, porque eu não dava mais atenção para ele como antes. Ó, dor de cotovelo isso. E inveja, né? Porque a mulher tá lá estudando. Tem homem que não quer ver a mulher dele crescer não, gente. Eu comecei a tratá-lo como ele me tratava. A melhor coisa que você faz, eu tenho um ditado na minha vida: eu te trato como você me trata. Quem me dá carinho, eu dou carinho. Quem me dá amor, eu dou amor. Quem me dá patada, eu dou patada. Também sou assim. Ele tinha ciúmes quando eu comprava as coisas para meus filhos. Ele começou a ficar chato demais. Depois que a família dele chegou no Brasil, ele foi ficando assim. Eu acho que a família dele era a mãe, irmã que veio pro Brasil, tá, gente? Não era a ex lá, não. Depois começou a me dizer que casamento é negócio e que as pessoas que gostavam dele de verdade eram a mãe, a irmã e o cunhado. Dani, fui aguentando cada palavra. Discutíamos, separávamos, mas acabávamos voltando. Há poucos meses me separei. Nessa última discussão, ele disse que a família dele era mais importante e as únicas pessoas que realmente o amavam. Eu decidi me separar dele, afinal, não somos casados, apenas vivíamos juntos. Foram 12 anos de convivência, mas nos últimos anos eu estava me sentindo sozinha, sem atenção, sem carinho, apenas sexo, mais nada. Ele fazia parte dele dentro de casa, com as despesas, na cama era só sexo, não me dava atenção, não conversávamos, não me dava carinho e me cobrava muito. Dizia que eu deveria ser carinhosa e amorosa com ele, mas eu não tinha isso. Eu não tenho amigos, fico em casa, não saio para festas, ninguém liga para mim, então eu queria que ele me tratasse com amor, carinho, que fosse meu amigo, como era no começo. Mas depois dessa viagem, ele para mim se tornou um estranho. Ele foi embora, mas disse que nunca iria encontrar uma pessoa do jeito que eu desejo, que o homem que eu quero não